Hoje é o nosso último dia e a terceiro culto falando sobre caráter. E depois nós vamos ir para autogoverno. Só que não tem autogoverno sem o caráter, porque o caráter é a base do autogoverno. O caráter é o governo de si mesmo. Para você governar a si mesmo, e você governando a si mesmo, você aí tem um autogoverno que poderá liderar outras pessoas. Então, o primeiro é o caráter. Nós já falamos aqui que caráter é o que você faz quando ninguém está vendo. Nós falamos aqui que esse caráter de Cristo é, na realidade, nós voltarmos à nossa essência, voltarmos à nossa identidade. E quando nós voltamos e nos conectamos com Deus, começamos a pensar, sentir, agir e reagir como Deus faz. Falamos sobre 1 Samuel 16:7, que o homem vê o exterior, Deus vê o coração, Deus vê a intenção, Deus vê a motivação. Então, quando nós entendemos todas essas coisas, fica mais fácil. Ou seja, nós podemos enganar todo mundo, menos a Deus, porque Deus vê tudo. Deus vê tudo. Amém? Nós falamos que o caráter é testado e não declarado, ou seja, não adianta falar muito e fazer pouco. Ou seja, que nem técnico da seleção, né? Fala muito, faz mais, fala menos. As pessoas, na realidade, elas estão tão com o pé atrás que elas pagam para ver. Elas querem ver, na verdade, a coerência entre o que nós pregamos, falamos e o que nós realmente fazemos e somos. E nós falamos que o ter é uma consequência do fazer. E o fazer é uma consequência do ser. Ou seja, nós, quando somos identidade, caráter, aí nós temos a capacidade para fazer e sustentar o que nós fazemos. E quando nós sustentamos o que nós fazemos, com o tempo a gente acaba tendo. Então, eu sei e eu ensino aqui que o talento, ele te auxilia a você ter as coisas, a você obter resultados. Isso é o talento, a capacitação, a competência. Mas o caráter é que faz você manter o que você já tem. Então o talento, ele te dá habilidades para ter. Mas é o caráter que faz você manter e ainda por cima se elevar, ir para o próximo nível. Então, como diz o nobre pregador, que eu gosto muito, José Gonçalves, não basta ter talento, tem que ter caráter. O talento é bom, o talento é ótimo, necessário, mas tem muita gente talentosa, mas é um mau caráter, é manipuladora, é falso, é hipócrita, e faz na verdade tudo com a aparência do bem, mas na realidade a motivação é para ele crescer, para ele ser visto. Nós precisamos servir e não ser visto. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, antes um pouquinho da oração do Pai Nosso, que a gente tem que fazer as coisas no secreto. Ou seja, o que a tua mão direita faz, a esquerda não fique sabendo. No popular, o que tu faz, nem a tua esposa, nem teus filhos, nem a tua mãe fique sabendo, nem o teu melhor amigo fique sabendo. Porque se você quer ter a recompensa na terra, fale, põe nas redes sociais. Mas se você quer ter um tesouro nos céus, que ninguém saiba o que você está fazendo, porque Deus está vendo. Você viu que é diferente a cultura humana
para a cultura celestial. A cultura humana privilegia o status, o poder, a glória, o resultado, performance, ser visto, ser reconhecido e aclamado. A fama. Deus não está nem aí para isso. Deus quer saber o coração. A única coisa que Deus pede é: filho meu, dá-me o teu coração. Porque é do coração que vem a intenção, a motivação. A verdade vem do coração. O caráter, então, é construído no processo, nós já falamos, mas vou retomar rapidamente. José foi provado antes de governar e foi colocado no poço, foi levado para o Egito, foi levado escravo, depois foi ainda preso, ficou 13 anos sendo testado, provado, para depois ser promovido. Davi foi perseguido pelo seu rei e o seu sogro Saul. E na fuga, quem é que se aproximou dele? Homens valentes, guerreiros? Não! Pobres, endividados, maltrapilho, pessoas que aos olhos da sociedade eram homens de segunda classe. Mas Davi, porque era um homem cheio do Espírito Santo, ele discipulou, ensinou, treinou esses homens, e com o tempo se tornaram os valentes de Davi, homens que mataram gigantes, homens que lutaram contra milhares, homens guerreiros que eram temidos pelos seus adversários. Pouca gente sabe. Davi tinha um escudo, e nesse escudo tinha a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas. Quando o inimigo via a estrela de 6 pontas, sabia: lá está Davi. E os inimigos tinham temor, porque Davi era um grande guerreiro. Estão entendendo, queridos? Uma certa feita, os filhos de um sacerdote tentaram expulsar demônios. E eles tentavam expulsar demônios em um nome de Jesus, a qual Paulo pregava. E esses demônios falaram em alta voz, e as pessoas que estavam próximas ouviram e viram que o demônio falou através da boca daquele jovem que estava tremendamente endemoniado: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem tu és? E a Bíblia relata no livro de Atos dos Apóstolos que esses filhos dos sacerdotes eles apanharam, foram envergonhados pelo demônio. Estão entendendo? A autoridade, o poder do nome de Jesus. Moisés foi tratado do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba no deserto, porque ele saiu do palácio do faraó, que é o rei do Egito, e ele saiu fugindo porque ele matou um egípcio que estava maltratando um hebreu. Saiu para o deserto, e lá no deserto ele teve que pastorear ovelhas em Midian, os midianitas, homens do deserto, passando calor, passando trabalho,
Por 40 anos Deus tratou de Moisés. Deus não é irresponsável. Eu quero falar para vocês algo, para vocês entenderem. Vocês estão pedindo coisas para Deus que não consegue sustentar, não consegue manter. Só conseguirão manter se tiverem raízes profundas. Só conseguirão manter se tiver um novo posicionamento, uma nova mentalidade. Só conseguirão manter e crescer se houver mudança real de mente. Deus quer dar, mas primeiro você tem que fazer a tua parte. Como assim, pastor? Faça algo que você nunca fez. Começa a dar algo que você nunca deu. Tem uma mudança real no teu comportamento, na forma de falar, na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de se posicionar perante os homens e perante Deus. E aí você vai ver o milagre de Deus acontecendo. O crescimento para cima só é sustentável, só é possível se houver um crescimento para baixo, compatível para sustentar o que sube para cima. Só vai subir quando descer. Pastor, me explica melhor. Vou explicar. Quando você se humilha, quando você quebranta o coração, quando você abre o coração e fala tudo que está aqui dentro, e confessa os teus pecados, e abandona o teu pecado, quando você realmente medita na palavra de Deus, quando você se conecta com Deus, o milagre começa a acontecer. Deus vai te dando autoridade, poder, e as coisas começam a acontecer. Sabe qual é o problema? O problema é que nós banalizamos Deus. Os hebreus, o povo de Deus, eles só podiam ficar quando tinha o tabernáculo lá no pátio, no átrio. Eles não podiam ir além. Se tu fosse da tribo de Levi, fosse um levita, tu ficava no pátio também. Mas se tu fosse um levita, mas da família de Arão, aí você como sacerdote podia ir para o santo lugar. E se você fosse o escolhido como sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, você podia adentrar no Santo dos Santos. A palavra de Deus diz: não tome o nome de Deus em vão. E nós não entendemos isso. Banalizamos Deus. Mas Deus é meu Pai. Eu sei, a Bíblia diz. Mas Ele também é o Senhor. Falta reverência. Falta compreensão da grandeza de Deus. Vocês pensam que qualquer anjo chega na presença de Deus? Vocês pensam que qualquer ser espiritual tem permissão de chegar lá? Não! Só se Deus permitir. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu. O que isso significa, pastor? Agora não há mais separação entre nós e Deus. Nós podemos chegar na presença de Deus, desde que nós queiramos
desde que nós nos esforcemos, desde que nós realmente consigamos nos conectar com Deus em adoração. Como é que eu sei que eu me conectei com Deus? É muito simples. Quando você se conecta com Deus verdadeiramente, o ambiente muda, a paz no teu coração, você fica leve, parece que está flutuando, você sente que o mundo passa de uma forma diferente, você sente uma energia, uma vibração, um poder diferente, você chora na presença de Deus, você não consegue ficar em pé na presença de Deus, tudo muda. É o Shekinah. Em hebraico, Shekinah significa presença de Deus, glória de Deus. A Bíblia diz que quando Salomão, filho de Davi, ele edificou o templo de Salomão, os sacerdotes, quando a presença de Deus veio, todos os sacerdotes que estavam lá caíram pelo poder da presença de Deus. Você já caiu pela presença do poder de Deus? Eu já caí, eu sei como é. Você já sentiu a presença de Deus tão forte na tua vida, que as pernas ficam bambas, talvez não precise nem cair, mas você sente a presença de Deus de uma forma tão forte, que o teu corpo parece que vai desmaiar. É isso que nós precisamos. Mas isso não é de qualquer forma. A gente tem que querer, a gente tem que desejar, a gente tem que buscar de todo o nosso coração. Amém? O talento então abre as portas, mas só o caráter que não tem. Quais são as dores que a falta de caráter gera? Primeira dor, uma vida dupla. A pessoa da igreja é uma coisa, fora é outra. A pessoa usa máscaras. A pessoa finge. A pessoa não é autêntica. Ela até quer ser, mas ela não consegue ser. Ela dá muitas desculpas, se justifica, põe culpa nos outros, nunca assume a sua própria culpa e a sua própria fragilidade. Qual é a dor que a falta de caráter gera? Quedas morais, relacionamentos destruídos, escândalos. A pessoa não se firma, não mantém a palavra. Qual é a dor que a falta de caráter gera? Falta de confiança. A pessoa não confia mais em você, na tua palavra, porque você já falou e desfalou, você já disse que faria, mas não fez. E sabemos que todo relacionamento, ele necessita de confiança. A confiança é a base de todo e qualquer relacionamento. Eu não estou falando de não errar, eu não estou falando de falhar, porque todos nós erramos. Eu estou falando em confiança verdadeira, ser transparente, falar o que você sente, falar o que você espera da outra pessoa. É isso. Relacionamento bom, saudável, é quando realmente eu tenho a permissão de poder expressar e falar o que eu estou sentindo, o que eu penso. Pode ser que esteja tudo errado, mas eu tenho que falar, eu preciso ter a liberdade de falar. Você compreende isso? Como eu vou ter um relacionamento saudável
quando eu não consigo ter a permissão de falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho ou não acho. Eu não sou dono da verdade, mas eu preciso falar o que está dentro de mim. As dúvidas, os questionamentos, as minhas incertezas, os meus medos. Quando eu entendo isso e o outro compreende também, a gente faz um acordo de um alinhamento, fica mais fácil, fica mais leve. Amém? Qual dor que a falta de caráter gera? Instabilidade emocional. Ou seja, a pessoa não consegue se governar. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora está super corajosa, outra hora está cheia de medo, cheia de dúvida. É que nem as ondas do mar, inconstantes. Uma hora está alegre, outra hora está triste. Uma hora tem coragem, uma hora está cheia de medo. Pastor, mas a gente não passa por isso. É claro que a gente passa. Mas a nossa oscilação tem que ser a menor possível. Todos nós temos todas essas emoções dentro de nós. Todos nós passamos por crises. E faz parte da nossa humanidade. A grande questão não é quando eu passar, mas quando eu passar, você consegue identificar que está com medo? Você consegue identificar que é uma insegurança? Você consegue identificar que está com dúvidas? Você consegue identificar que está faltando coragem? Você consegue identificar que tem uma amargura dentro de você, uma mágoa, que alguém te feriu? Você consegue identificar? Ou só vê o teu comportamento que não foi legal, depois que você perdeu a estribeira e perdeu a paciência? Você está entendendo? Nós precisamos estar mais sensíveis. Se alguém falou alguma coisa, eu tenho que entender qual foi o gatilho, qual foi a palavra, por que eu fiquei bravo, por que eu fiquei nervoso, por que eu fiquei desequilibrado. Como assim, pastor? Se você não identifica os gatilhos, você vai tender a ter o mesmo comportamento. Mas se identifica o motivo, o porquê, a causa, você vai identificar que de repente está ligado ao teu passado. Algo que tua mãe falou, teu pai falou, alguém de autoridade falou para você. E você está somente projetando agora, no presente, um mal, uma falta do passado. Dor que a falta de caráter gera. Ministérios que não sustentam o crescimento. Sem caráter, tudo desmorona. Você não consegue ter firmeza. Você não consegue manter a tua palavra. Você não consegue manter o que você disse, as promessas. Muito bem, pastor, eu entendi tudo isso. Agora, quais são os benefícios de um caráter formado? Então, quando o caráter é formado, a confiança aumenta. A autoridade espiritual cresce, os relacionamentos se fortalecem, as decisões se tornam mais firmes e a vida ganha consistência. Então o caráter gera estabilidade. Um bom caráter gera um ser humano saudável e equilibrado. Eu não estou falando de alguém perfeito que não existe. O único perfeito é Deus. Mas estou falando que nós podemos ser maduros. Estou falando que nós podemos ser saudáveis. Estou falando que nós podemos ser alguém que, com o tempo, nos tornamos mais sensíveis e perceptíveis às emoções que estão ao nosso redor e dentro de nós. Começar a nos proteger, porque nós vamos entender as emoções, entender o porquê que a gente ficou desequilibrado, entender porque a gente gritou, e não só entender, como também ter a humildade de reconhecer a minha falha e pedir perdão. Você está entendendo que
Antes eu falava, quando nós falharmos, as 3 palavrinhas mágicas, e elas funcionam bem? Funcionam. Eu errei? Me desculpa? Eu te amo. Mas isso é depois que a gente erra. E agora eu estou falando, a gente tem sensibilidade, percepção para evitar o erro. Quando você vê que você está ficando irritado, irritada, impaciente, e que está pronto a estourar, comece a fazer pergunta: por que eu estou ficando irritado? Por que o descontrole? Por que a impaciência? E quando você começa a fazer pergunta, você sai do teu sistema límbico, emocional, e vai para o teu córtex pré-frontal. E você começa a ser racional. E automaticamente faz com que você tenha que responder. E só o fato de responder te tira da crise, da emoção. Estou te ensinando algo que te ajuda no teu dia a dia. Tá bom, pastor, eu aprendi. Vamos mais fundo? Eu falei para ti agora, rapidinho, da inteligência cognitiva, da inteligência emocional. Agora vamos para a base de tudo, a inteligência espiritual. Se você começar a pregar para você mesmo, a orar com constância, com presença, e em espírito, e na palavra, milagres acontecerão. Você vai ter a mente de Cristo. Você vai ver que coisas que até então não eram verdades, mas você queria que fossem, vão começar a ser. Você vai ver o teu caráter sendo estruturado e formado em Deus, na sua palavra. E você vai ver que falhas de caráter que você tem, eu tenho, todos nós temos, vão ser reduzidas e algumas eliminadas com o tempo. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você vai ver que aquelas áreas onde você tinha fraqueza, Deus vai transformar em fortaleza. Quem crê, levanta a mão. Amém. Áreas de fraqueza serão transformadas em ministérios. Área de fraqueza, que aos teus olhos hoje é escândalo, é pedra de tropeço, vai ser colocado como altar. Amém? Se você olhar para a pedra hoje, você vê como obstáculo, você vai ver como algo do diabo. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai transformar aquela pedra, que nem Jacó. Ele dormiu em cima daquela pedra. E quando ele dormiu e usou aquela pedra como travesseiro, ele teve um sonho. Naquele sonho ele viu uma escada que unia o céu à terra e chamou de Manaim, que significa o lugar onde os anjos habitam. E os anjos fazem a ponte entre o sobrenatural e o natural. E ele fez um pacto. Ele fez uma aliança com Deus, derramou óleo lá e disse: Senhor, do meu avô Abraão, do meu pai Isaque, se o Senhor me levar e me trouxer em segurança, eu te darei o dízimo de tudo que eu tiver. E tu serás o meu Deus e eu serei teu.
E Deus ouviu a oração de Jacó. E passa-se 20 anos. Jacó está voltando agora. E ele agora voltou rico. Mas o seu irmão vinha contra ele com um grande exército, com mais de 400 guerreiros. Ele pensa: estou acabado. O meu irmão é guerreiro. E deve estar com uma turma aí muito guerreira, muito boa. Eu sou só um pastor. Eu tenho muitos homens, mas não são guerreiros. Eu vou morrer. Mas ele lembrou aquela promessa que ele fez com Deus. E num vale, vale de Jaboque, um riachinho, ele lutou com o homem a noite inteira, mas ele não sabia quem era. Era o anjo do Senhor. Isso é uma teofania. É uma manifestação de Jesus Cristo antes de ser encarnado. E o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, disse: você lutou contra Deus e prevaleceste. Tu não serás mais chamado Jacó, mas serás chamado Israel, porque como príncipe de Deus, lutaste com Deus e venceu. Deus mudou a sorte e o nome de Jacó. Se você tiver a mesma determinação de Jacó, Deus pode mudar a tua sorte, Deus pode mudar o teu nome, Deus pode mudar o teu destino, porque o nome revela destino. Jacó é enganador, usurpador, e até então conferia com o que ele era, mas o destino dele não era ser Jacó. O destino dele era ser Israel. Pastor, mas o meu nome não vai ser mudado. Espiritualmente pode ser mudado. Oficialmente você até pode mudar, mas o principal não é mudar aqui no tabelionato humano, mas é mudar nos céus. Porque a Bíblia diz: quando nós entrarmos nos portões celestiais, entrarmos no céu, que é o terceiro céu, o céu de Abraão, Isaque e Jacó, o céu que o Senhor foi nos preparar, lá de João 14,6 em diante, 14,1 em diante, diz que nós teremos novos nomes. A palavra de Deus diz que nós já reinamos com Deus lá nos céus. E você pode, de uma forma espiritual, acessar esse nome. Qual é o teu próximo nome? O nome que você terá lá nos céus? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu quero acessar agora. Passou que viagem, não é viagem. É um fato. É para quem crê. E quem crê se apossa disso em nome de Jesus. Eu creio de todo o meu coração. Como é que eu vou ver isso? Faça o que tu nunca fez. Vá além. Paga para ver. Amém? Como desenvolver o caráter? Primeiro, submeta-se à palavra de Deus. O caráter não se forma na emoção, se forma na verdade. Em segundo, obediência nas pequenas coisas.
Caráter não começa nas grandes coisas, começa no oculto, onde ninguém vê. A palavra de Deus diz: ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como se desenvolver? Aceita o processo. Deus usa o silêncio. Deus usa a espera. Deus usa a frustração. Deus usa a correção para formar o caráter. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu não quero dar graças, mas eu vou dar, mesmo sem querer. Está entendendo? Eu vou me submeter ao senhorio de Cristo, porque eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Posso não compreender, posso não entender, posso até não aceitar agora, mas eu sei que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, vai acontecer no tempo de Deus, não no meu. Todos os dias eu vou me levantar e vou agradecer. Todos os dias eu vou me levantar, vou ler e meditar na palavra de Deus. Todos os dias eu vou me alimentar e antes de me alimentar, eu vou agradecer pela refeição. Todos os dias eu vou para o serviço e vou dizer para o Senhor: me proteja, me socorre. Que teu sangue me cubra do alto da cabeça à planta dos meus pés, e os teus anjos me cerquem e me livrem de todo mal. Eu vou abençoar o meu trabalho, e vou dizer: aqui eu vou prosperar, aqui eu vou ser reconhecido, aqui eu vou subir. Todos os dias, quando eu sair do meu trabalho, eu vou agradecer a Deus pelo trabalho. Todos os dias, antes de dormir, eu vou agradecer a Deus pelo trabalho, pela provisão, pela família. A minha vida vai ser de gratidão. Eu vou vibrar, vou comemorar a vida, porque eu amo a Deus. Amém? Quando eu começo a governar a mim mesmo, ou seja, eu tenho caráter, um bom caráter, eu estou pronto para governar os outros. Amém? Vamos ficar em pé? Nós precisamos de Deus mais do que tudo na vida. Precisamos de Deus até mesmo para poder cumprir com as nossas promessas. Precisamos de Deus para que nós possamos ser uma pessoa melhor. Precisamos de Deus para que nós possamos fazer o que nós precisamos fazer. Como diz as Escrituras Sagradas: sem mim, nada podeis fazer. Mas com Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Hoje é domingo. Hoje é o dia do Senhor. Amanhã nós já começamos o batente, o trabalho, e as coisas estão lá à nossa espera. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu estou nas suas mãos. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não
não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e vereis a recompensa dos ímpios. Amém? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele me bastará. O Senhor é o meu pastor e o Senhor não me faltará. Amém? Você entende essa verdade? Independentemente das lutas, independente das frustrações, decepções, amargura, mágoa, ressentimento, gigantes, deserto, todo mal que você esteja enfrentando, há uma saída. Sempre haverá uma saída, porque o nosso Deus, Ele não perde batalha. A palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Amém? Nós temos um Deus que tem todo o poder. Ele não se agrada daquele que retrocede, mas daquele que avança. E avança para vencer em o nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor amado, aqui está a tua igreja. Igreja que se chama pelo teu nome. Dê a cada um que está presente, que está ouvindo essa palavra, o poder que venha dos céus. Desbarata, Pai, todo o mal. Que toda armadilha do inimigo seja desfeito para a honra e glória do teu nome. Opera o teu sobrenatural. Dê a nós, ó Pai amado, coragem. Coragem para fazer o que tem que ser feito, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém.